Olá, meus amigos investidores e investidoras. Eu sou Eduardo Palmeira, do canal Educar na Bolsa. Bem, o vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre a Petrobras. Vamos falar sobre a produção e vendas do primeiro trimestre de 2025. Bem, nós estávamos um pouco sumidos, nós estávamos aí concluindo aí o nosso mestrado. Vamos apresentá-lo agora no final do mês, então nós estamos um pouco mais sossegados quanto a isso. Bem, aqueles que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Aqueles que já são inscritos, dê o seu like, faça os seus comentários e vamos aí ao relatório de 2025 do primeiro trimestre da Petrobras. Tá? Depois de uma turbulência aí, né? Estamos passando aí nessa turbulência aí do estarifaço aí do Trump, do governo americano. A gente vai analisar aqui a nossa Petrobras, tá? Então nós começamos aqui com os destaques daí aqui do primeiro trimestre de 2025. A produção total da Petrobras aí tem o primeiro trimestre de 2025 relacionado aqui ao primeiro trimestre de 2024. Vocês podem perceber que caiu um pouco aqui, né, em relação ao primeiro trimestre. E o quarto trimestre de 2024 enquanto foi 2.628, já o primeiro trimestre aqui, né, que é o último, ganhou do último trimestre daí da Petrobras. Então isso aqui se dá muito pelas questões aí de manutenção de algumas plataformas, tá? Lá na bacia de Santos, que teve algumas plataformas ali que estavam em manutenção, tanto lá em Santos quanto a de Búzios ali, Almirante Tamandaré. Tá, então vamos trazer aqui essa planilha de exploração de produção. Aí que temos aqui, primeiro trimestre de 2025, a gente tem a produção de óleo, tem a produção de gás e LGN, né? Então aqui no primeiro trimestre deu 2.740, enquanto o primeiro trimestre de 2024 teve uma perda aí de 2. E o quarto trimestre, que foi o trimestre passado, o último trimestre de 2024, se a gente perceber aqui, nós ganhamos, tá, em produção. E aí pode ver o óleo LGN de 2025 em relação ao trimestre passado, teve um ganho, só perde aqui no primeiro trimestre de 2024. Aqui tem o pré-sal também, gás natural. Então a gente pode perceber aqui a produção desse trimestre de 2024 em relação ao primeiro de 2024 e o quarto de 2024. Trouxe aqui nesse anexo o volume de vendas, né, já consolidado. Esse aqui é importante para que a gente veja como está o volume das vendas, né, se estão caindo, estão crescendo, né, e o que está acontecendo. Então esse balanço aí é possível a gente analisar os fundamentos aqui da Petrobras. Então, no primeiro trimestre, né, fechado aqui em 2025, a produção de diesel 734. Em relação ao primeiro trimestre, a gente percebe que há um ganho aqui, 691 contra 734. Então, estamos em ganho. Gasolina 398, ganhou aqui também em relação ao primeiro trimestre de 2024. Óleo combustível GLN, no óleo combustível houve uma perda, tá? E aqui o GLP, que é um gás, houve um ganho. E tem em relação diesel, em relação ao último trimestre de 2024, a gente teve um ganho. Vamos passar para o próximo slide. Eu tenho o de exportação e de derivado. Então, exportação aqui, Singapura, 53% no primeiro trimestre, né? Houve uma queda dessa exportação. Estados Unidos, houve um ganho aqui, em relação ao trimestre passado, e também um ganho em relação ao primeiro trimestre de 2024. Então temos um ganho aqui relativo. Se
Se a gente perceber aqui, ó, primeiro trimestre de 2025 em relação ao de 2024, houve um ganho aqui, ó, tá? Então isso serve para que a gente possa saber como está os fundamentos, né, da empresa. A gente está percebendo que não perdemos os fundamentos, né? Teve umas perdas ou outras ali de produção, né? Mas em outras teve um ganho, mas isso é normal. E nós sabemos aí, os que estão acompanhando a Petrobras, sabem que ela passou aí por uma série de manutenções, né, nas plataformas. Teve aí alguns investimentos em plataformas novas que já estão operando, né, começaram a operar. Então isso tende a crescer. Agora vamos ver, né, os gráficos do petróleo Brent, e o gráfico do petróleo Brent é onde faz a baliza aí das vendas, né, do preço. Ó, petróleo Brent hoje, né, que é dia 1º de maio, nós analisamos essas quedas aqui, ó, né? Houve uma forte queda desde o anúncio das tarifas lá do Trump, ó, ela vem caindo bruscamente, ó, tá? Mas ela pode ver que ela tem um fundo aqui, tá aqui fazendo um fundo duplo. A gente tem que esperar esse fechamento, mas provavelmente, né, ela pode fazer um fundo e fazer um pivô de alta, e aí o petróleo pode começar aí a subir, tá? Então esse é o gráfico, ó, do petróleo Brent diário, tá? Então vamos agora para o gráfico da Petrobras. Então o que a gente está esperando aqui amanhã, né, esse gráfico fazer, né? O que está sugerindo aqui que ele tá para fazer um pivô de alta. Então vamos aguardar, tá? Esse aqui é o gráfico da Petrobras, gráfico diário aqui, ó, tá? Do dia 1º de maio. Nós estamos aqui à tarde gravando aproximadamente às 15 horas e 40 minutos. Pronto. Então, ó, veja que ela veio caindo aqui, né? E aí ela tava ali naqueles 38, 36, né? Subindo, e houve essas quedas aqui, ó. E aí eu deixei aqui, ó, pra vocês verem um gap aqui, outro gap aqui, tá? E aí, ó, onde ela tá, Petrobras está em 29,99 centavos do real. Agora, o que eu quero que vocês vejam aqui? Ela veio caindo aqui, que ela perdeu, ó, quando perdeu esse fundo, perdeu este outro fundo, que a tendência era fazer um fundo duplo, né, aqui, e não fez, continuou descendo, muito em conta do tarifaço, né, do Donald Trump, essa guerra, né, econômica aí entre ele e a China e o mundo, na verdade. Ele rompeu, né, ultrapassou aqui esse fundo, esse outro fundo também não segurou aqui, e ele está segurando aqui nesse fundo, né? A gente espera que ele faça aqui, ó, um pivô de alta e comece a subir, tá? Se não, se ele perder esse aqui, tem o próximo fundo que ele pode vir buscar aqui, ó, de aproximadamente aqui 27, 28, ó, e aqui aproximadamente 25, 26. Esse é o último fundo que eu peguei aqui. Então ele pode chegar aqui nos 26, né, e continuar subindo, tá? Bem, eu nesse período aqui estava em silêncio, tá, porque eu estava ocupado com outros afazeres, mas eu aproveitei algumas dessas quedas aqui para aportar em Petrobras. Isso aqui não é uma recomendação nem de venda nem de compras, é só a maneira como eu estou investindo. Então eu invisto na queda. Na minha análise, né, como investidor com CPF, né, eu invisto nas quedas, e com alguns que já me conhecem sabem que eu olho os fundamentos da empresa. Bem, em todo esse período aqui de queda da Petrobras, veja que ela não perdeu seus fundamentos, continua o mesmo, tá? Então ela pode continuar a subir aqui, ou pode vir buscar os outros fundos, mas uma hora ela vai subir e ela costuma fechar esses gap aqui, ó. Pode perceber que ela deixou um gap aqui aberto, outro aqui, ó. Ela vem fechar esse gap.
como fechou aqui, ó, tá vendo um gap aberto aqui, ela veio e fechou depois de uma queda, caiu novamente, ó, subiu aqui, não aguentou uma força vendedora e caiu novamente, mas subiu, fechou o gap aqui, ó, nesse topo, tá? Ó, e depois caiu novamente, subiu e ela vem, ó, tá? Pronto, aqui, ó, abriu dois gaps, um gap, ó, de baixa, caiu e subiu. O mesmo nós aguardamos aqui para que o que ela faça, que ela venha fechar esse gap. Ainda assim, né, que Petrobras não tem perdido os seus fundamentos. E a gente tem aí o que? A margem equatorial, que está para ser aprovada ou não, mas provavelmente ela vai ser aprovada. A Petrobras, né, a diretoria da Petrobras já entregou toda aquela papelada que o IBAMA requeriu, né, dela, exigiu, né, falta ainda fazer pediram que fizesse alguns arranjos, né, e eles estão cumprindo, né. O que é que a gente espera? A COP 2025 vai acontecer lá para dezembro. Se não fazerem não liberar, né, a autorização para a exploração do petróleo no ano de 2025, mas eles vão depois dessa COP. Eu acredito dessa COP 25. Mas eu acredito, quero muito que isso seja bem antes dessa COP acontecer. Porque já as exigências foram cumpridas. Então, meus amigos e amigas, investidores e investidoras, conta para mim aí se você está investindo em Petrobras, se você está temeroso, está com medo, acredita que esse papel vai cair e não vai mais subir. Conta aí, deixa nos comentários aí para a gente. E um grande abraço a todos vocês e um bom investimento. Você daí, eu daqui, juntos investindo para um futuro melhor. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.